Sempre que eu falo das cidades que ficam bem na divisa entre a Bahia e Minas Gerais, muita gente se surpreende com a realidade dessa região, que mistura desafios sociais, histórias de resistência e, ao mesmo tempo, municípios que cresceram muito e hoje estão entre os mais ricos do interior. Antes de continuar, aproveita agora para conferir se você já está inscrito no canal, porque isso ajuda demais o conteúdo a chegar a mais pessoas, e fica comigo até o final, porque esse vídeo pode mudar a forma como você enxerga essa fronteira entre dois estados tão importantes do Brasil. Quando a gente olha para essa faixa de divisa, percebe um contraste enorme. De um lado, existem cidades que estão entre as que mais recebem Bolsa Família na Bahia e no norte de Minas, reflexo de uma população que ainda enfrenta dificuldades históricas, como falta de emprego formal, longos períodos de seca e pouca industrialização. Do outro lado, estão municípios que conseguiram se desenvolver, atraíram investimentos, fortaleceram o comércio, o agronegócio e os serviços, e hoje figuram como as cidades mais ricas da região, com PIB elevado e mais oportunidades para quem vive ali. Essa fronteira não é só uma linha no mapa. Ela é um encontro de culturas, sotaques, costumes e realidades muito diferentes. Tem cidade pequena, onde quase todo mundo se conhece pelo nome, e uma parte grande da população depende de programas sociais para complementar a renda. E tem cidade maior, que virou polo regional, concentra hospitais, faculdades, empresas e gera emprego para moradores de vários municípios ao redor, tanto da Bahia quanto de Minas Gerais. E é justamente por isso que eu decidi trazer esse tema para o canal. Muita gente fala da divisa Bahia, Minas apenas pelo lado da pobreza ou apenas pelo lado da riqueza, mas a verdade é que a região é muito mais complexa do que isso. Aqui, você vai entender quais cidades concentram mais beneficiários do Bolsa Família, por que isso acontece, quais são os fatores históricos e econômicos por trás desses números, e também vai conhecer os municípios mais ricos da região, o que eles fizeram diferente e como conseguiram crescer mesmo estando longe das capitais. No meio disso tudo, surgem perguntas que todo mundo já fez alguma vez. Será que dá para viver bem nessas cidades? Onde tem mais oportunidades de trabalho? Onde o custo de vida é menor? Onde a infraestrutura funciona melhor? E, principalmente, o que o futuro reserva para essa região que liga a Bahia a Minas Gerais? Daqui a pouco no meio do vídeo, eu vou te pedir aquele like maroto. Não é agora não, segura aí cara sorrindo de boca aberta e olhos sorridentes. Mas já adianto que ele faz muita diferença para o canal continuar trazendo conteúdos como esse, mostrando o Brasil real, longe dos estereótipos e mais perto da vida das pessoas. Então se ajeita aí na cadeira, imagina que a gente está batendo um papo tranquilo, como dois amigos conversando sobre cidades, histórias e curiosidades do interior. E no final, eu quero saber de você. Se tivesse que escolher, você moraria em uma cidade da divisa da Bahia ou de Minas Gerais? Conta aqui comigo, e vamos juntos descobrir tudo isso. Essa faixa de divisa entre Bahia e Minas Gerais fica principalmente no sudoeste baiano e no norte de Minas, uma região marcada por contrastes muito fortes. É aqui que convivem cidades com baixo PIB, alta dependência do Bolsa Família e dificuldades históricas, ao lado de municípios que cresceram, enriqueceram e viraram polos regionais. E quando eu falo em contraste, é contraste mesmo, daqueles que você anda 50 ou 100 quilômetros e parece que mudou de país. Vamos imaginar que a gente está viajando juntos agora. Saindo de Salvador, a capital da Bahia, a gente percorre algo em torno de 750 a 900 quilômetros dependendo da cidade, passando por estradas que cortam o sertão, áreas de caatinga e também regiões de transição para o Cerrado Mineiro. E já te faço uma pergunta enquanto a gente dirige. Você teria coragem de morar longe da capital se tivesse tranquilidade, custo de vida baixo e uma rotina mais calma? Vamos começar pela Bahia. Uma cidade muito presente nessa divisa é Cândido Sales, que fica no sudoeste baiano, colada em Minas Gerais. Hoje a população gira em torno de 25 mil habitantes. A distância até Salvador é de aproximadamente 640 quilômetros, o que já dá para entender porque muita coisa demora a chegar por aqui. A economia local é baseada principalmente na agricultura familiar, no pequeno comércio e nos serviços públicos. Grande parte da população depende direta ou indiretamente de programas sociais, como o Bolsa Família, especialmente nas zonas rurais.
Em relação à segurança, moradores costumam dizer que ainda é possível sentar na calçada à noite, mas que houve mudanças nos últimos anos, principalmente com o aumento de furtos. Quando alguém fica doente em Cândido Sales, o atendimento básico acontece na própria cidade, mas casos mais graves seguem quase sempre para Vitória da Conquista, que é o grande suporte da região. Um pouco mais ao norte, temos Encruzilhada, também no sudoeste da Bahia, com cerca de 23 mil habitantes. Fica a aproximadamente 620 quilômetros de Salvador. A cidade tem uma história ligada ao tropeirismo e às rotas antigas de comércio entre Bahia e Minas. Hoje, a principal fonte de renda é a agropecuária, com destaque para a criação de gado e agricultura de subsistência. As festas culturais mais fortes são as festas juninas e celebrações religiosas, que movimentam toda a cidade. Na educação, existem escolas públicas que atendem bem o básico, mas muitos jovens acabam saindo para estudar em Vitória da Conquista. A segurança segue um padrão parecido com outras cidades pequenas. Sensação de tranquilidade, mas com limitações estruturais na polícia. E aí, inevitavelmente, a gente chega em Vitória da Conquista, que muda completamente o cenário. Com mais de 340 mil habitantes, a cidade está a cerca de 510 quilômetros de Salvador e virou o maior polo econômico, educacional e de saúde da região. Aqui o PIB é um dos maiores do interior da Bahia, com forte presença do comércio, serviços, universidades, hospitais e logística. O desemprego existe, como em todo o Brasil, mas há muito mais oportunidades do que nas cidades menores ao redor. Quando alguém de toda essa região fica doente, principalmente em casos mais sérios, é para a Conquista que todo mundo corre. A cidade também recebe grandes eventos culturais, como o Festival de Inverno, que já virou tradição e atrai turistas de vários estados. Agora, atravessando a divisa para Minas Gerais, entramos em cidades que vivem uma realidade muito parecida com as do interior baiano. Espinosa, por exemplo, tem cerca de 30 mil habitantes e fica no extremo norte de Minas, praticamente grudada na Bahia. A distância até Belo Horizonte é de aproximadamente 860 quilômetros. A cidade tem uma economia baseada no comércio local, na agricultura e no setor público. Muitas famílias também dependem de programas sociais. Em termos de segurança, os moradores relatam uma cidade relativamente tranquila, onde todo mundo se conhece. Quando o assunto é saúde, atendimentos mais complexos seguem para Montes Claros, que é o grande polo médico do norte mineiro. Outra cidade importante é Monte Azul, com cerca de 20 mil habitantes. Fica a quase 900 quilômetros de Belo Horizonte. Monte Azul tem uma história marcada por dificuldades climáticas, especialmente a seca, mas também por muita resistência do povo. A principal fonte de renda é a agropecuária e o comércio local. Festas religiosas como celebrações de padroeiros são eventos muito fortes e fazem parte da identidade cultural da cidade. Educação e saúde seguem um padrão semelhante ao de outras cidades pequenas. O básico funciona, mas tudo que foge disso precisa ser resolvido fora. E quando a gente fala de cidades mais ricas da região, não tem como fugir de Montes Claros, que mesmo não estando exatamente na linha da divisa, influencia diretamente toda essa área. Com mais de 400 mil habitantes, Montes Claros está a cerca de 420 quilômetros de Belo Horizonte e tem um PIB muito superior ao das cidades vizinhas. É lá que estão universidades, hospitais de alta complexidade, indústria e grandes centros comerciais. Muitos jovens das cidades da divisa acabam migrando para lá em busca de estudo e trabalho. Agora deixa eu te contar algo que moradores sempre falam. O que mais mudou nos últimos anos foi a mentalidade. Antes, muita gente aceitava que a vida seria sempre igual. Hoje, existe uma expectativa de futuro ligada à educação, à chegada de energia solar, ao fortalecimento do agronegócio e até ao turismo regional. Não é uma mudança rápida, mas ela já começou. Muita gente na região recebe Bolsa Família e outros auxílios sociais, e essa realidade econômica é importante para entender a vida em muitas cidades da divisa entre Bahia e Minas Gerais. Taxinha no estado da Bahia como um todo, cerca de 2,47 milhões de famílias recebem o Bolsa Família,
o que representa uma parte expressiva da população do estado, sendo beneficiada pelo Programa de Transferência de Renda do governo federal. Taxinha Minas Gerais também tem um número alto de famílias assistidas pelo Bolsa Família, com mais de 1,5 milhão de famílias beneficiadas em 2025. Esses números mostram que tanto no Sudeste, Minas, quanto no Nordeste, Bahia, os programas sociais têm grande abrangência, inclusive em cidades menores e rurais, onde a renda formal é escassa. É importante destacar que esses dados são globais para os estados, e não existem números públicos detalhados para cada município da divisa, como Cândido Sales, Encruzilhada, Espinosa ou Monte Azul, de forma consolidada em uma única fonte oficial recente. Mas podemos afirmar com segurança que, na maioria das cidades pequenas dessa fronteira, uma proporção significativa das famílias depende de benefícios sociais como Bolsa Família, Auxílio Gás e outros programas de transferência de renda. Por quê? A economia local é fortemente baseada na agricultura familiar, comércio informal e atividades de baixa remuneração. O mercado de trabalho formal é limitado, especialmente fora dos grandes polos urbanos como Vitória da Conquista, BA, ou Montes Claros, MG. Nessas localidades, o Bolsa Família costuma ser uma fonte importante de renda mensal, ajudando a garantir o básico enquanto se busca emprego ou renda própria no campo ou no comércio local. Assim, embora não haja números precisos por cidade facilmente disponíveis, sabemos que a dependência desses programas é alta em muitas cidades menores da região, influenciando diretamente a dinâmica socioeconômica local. Especialmente onde o PIB per capita é baixo, o emprego formal é reduzido e a renda familiar depende de atividades informais ou da agricultura de subsistência. E falando em curiosidades, uma coisa muito comum nessa região é a mistura cultural. O sotaque não é totalmente baiano nem mineiro. A comida mistura tempero da Bahia com jeitinho mineiro. O povo é desconfiado no começo, mas extremamente acolhedor depois que a conversa engrena. Para quem pensa em visitar essas cidades, a dica é simples. Vá com calma, converse com as pessoas, experimente a comida local e não tenha pressa. Aqui, o tempo passa diferente. Não é região de luxo, mas é região de verdade, de histórias e de gente que construiu tudo com muito esforço. Agora eu quero saber de você. Você teria coragem de morar em uma cidade assim, longe da capital, mas com tranquilidade, custo de vida mais baixo e laços comunitários fortes? Ou prefere ficar perto de tudo, mesmo com a correria? Me conta nos comentários, porque essa conversa não termina aqui. Se você gostou desse conteúdo, se inscreve no canal, porque ainda tem muita cidade esquecida no mapa que merece ser contada.